Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Gálatas 6, amém? Eu venho compartilhar aqui vem falando que colhemos aquilo que semeamos, né? O apóstolo Paulo, ele vem aqui advertindo os irmãos, orientando, né, como é importante cada um de nós, né, que temos o que passar, que somos de Cristo, né, que andamos na verdade, praticando a justiça de Deus, quanto é importante nós sermos como o Senhor, sermos acolhedores, né, ajudando o próximo, né, seja ele qual for, porque aqui ele vem retratando aqui daquelas pessoas que estão fracas, que estão caídas, né? Que saíram da luz e que estão próximos, que podem manifestar esse amor, né? Então ele vem apontando aqui, vem mostrando, orientando os Gálatas, os irmãos, né? Que nós que estamos firmados, alicerçados, né? Nós nunca devemos deixar de manifestar o amor, de ajudar os caídos. E aqui no versículo 1, ele vem dizendo assim: Irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Ou seja, né? Vocês que estão acesos, vocês que estão de pé, devem ajudar, né? Ajudar aqueles que estão caídos, aqueles que erraram, né? Ele está dizendo que agindo assim, eles vão estar agindo igual o Senhor Jesus, né? E vem mais, ele vem falando aqui, cada um cuide para não ser tentado, né? Aqui vem dizendo, Paulo orientando, daqueles que pecaram, mas tem aqueles que não pecaram, né? E precisam de ajuda, que estão, que a velha criatura, né? Ainda está na vida daquele indivíduo, né? Daquela pessoa, né? O mundo ainda está nele, né? Não há caráter ainda de Cristo na pessoa. Então, você que é homem, mulher de Deus, que está do lado, que está vendo alguém que precisa de ajuda, Paulo está dizendo que devem ajudar, orando, né? Dando apoio, acolhendo, pois é importante, porque o Espírito Santo que há na vida de vocês, ele vai guiar vocês, ele vai ajudar você a ajudar o caído. Foi para isso que Cristo nos chamou, para levantar os caídos, né? Para ser um instrumento de salvação, né? Ou seja, vocês estão aqui não para condenar, vocês estão para ajudar. Então, a condição de quem está de pé é para ajudar. Não é para afundar, não é para matar, né? Devem suportar a fraqueza dos fracos, né? Pois o inimigo muitas vezes vai usá-lo, né, para não deixar a pessoa ser salva e liberta, para não deixar a pessoa se livrar do erro, do mal que há na vida dela. Aqui fala do pecado, mas tem outras coisas que envolvem muitas vezes vidas de pessoas que impedem ela de caminhar com Cristo, de colocar Cristo em primeiro lugar, né? De andar com Cristo e negar a si mesmo. Então, ele vem mostrando que nós, filhos de Deus, devemos agir assim. Ajudem a levar o fardo um dos outros e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo. Então, devem ajudar os que estão com fardos pesados. Todos aqueles que têm um problema, todos aqueles que têm o mal em sua vida, né? Que ainda não largou, mas que através da palavra de Deus, de mansidão, de amor, de acolhimento,
o Espírito Santo, ao qual a palavra, a qual você enviou, o qual você evangelizou, né? O Espírito Santo encaminhará de cuidar, né? Por mais que a pessoa não dê importância no presente momento, naquela palavra que saiu dos seus lábios, orientações, a palavra de Deus. E depois a pessoa vai lembrar das palavras, porque é o próprio Espírito Santo que vai fazer lembrar, que vai fazer ela atentar para aquilo, né? E assim vai tomar uma decisão assertiva, uma decisão que vai gerar vida, vai trazer, vai tirá-lo da morte e vai fazer ter vida e paz. Então é isso que o apóstolo Paulo vem mencionando aqui, né? Fazendo assim, né, ajudando os irmãos, comprando a briga deles no mundo espiritual, nós não podemos se fazer indiferente com a dor do próximo, né? Com a fraqueza do próximo, né? Nós que somos a luz deste mundo, que viemos e temos uma missão de resgatar os perdidos, devemos cuidar, né? Devemos ajudar, carregar o fardo um dos outros, né? Ajudar em oração, né? Apoio, trazendo uma boa palavra, mostrando-se presente, né? Que está ali, né? Você cuidando dessa alma, ou você está comprando a briga no inferno, né? E o inimigo, e através da oração, o inimigo, ele não vai permanecer atuando na vida da pessoa qual Deus deu para você cuidar, né? Na casa do Senhor, que estão desviados, mas estão dentro da igreja, mas está com o corpo na igreja, mas o seu coração está no mundo, né? O seu coração está no mundo, ou seja, ainda é amigo do mundo e é inimigo de Deus, né? E ali Deus vai estar tratando. Então, quando você está ali a serviço do Senhor Jesus, você estará fazendo bem. E aqui vem dizendo assim: cada um preste muita atenção. Ainda não terminei, né, de falar. Se vocês se consideram importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Ou seja, nós hoje que estamos cuidando, né, daquilo que o Senhor nos deu, cuidando de alma, pregando o reino de Deus, nós entendemos, né, que não pode se achar melhor do que o outro, né? Mais espiritual, ou seja, mais importante, como está dizendo aqui, né? Para ajudar os outros, né? Ou seja, esse é o trabalho dos filhos de Deus, de ajudar. Nós não podemos sentir melhores, né? Porque ele vem dizendo isso? Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? O cair do homem, o levantar é de Deus. Paulo vem mencionando aqui que aquele que está em pé deve se cuidar mais ainda, e aquele que caiu, né, tem que cuidar, né? Não tem que só haver julgamento, né? Se a pessoa não está bem, não só nessa área, calma aí, filha, do pecar, mas em outras áreas que a pessoa precisa da cura, ele vem mencionando aqui do pecado, do erro, mas podemos trazer aqui das pessoas que têm algum vício, de algumas pessoas que gostam mais do mundo, né? Se mergulha nos prazeres do mundo, e o outro mal que o afasta, né? Ela do Senhor, né? Então, as pessoas muitas vezes não querem largar o erro, né? O satisfazer da sua carne, não quer um compromisso com Deus, porque sabe que tem que negar a si mesmo, e a pessoa ali não tem força para largar aquilo.
E nós, filhos de Deus, estamos aqui para ajudar, mas quem trabalha é o Espírito Santo, né? Nós vamos ser instrumentos de bênção, né? Muitas vezes a pessoa não vai querer ouvir, né? Mas você plantou a semente e o Espírito Santo vai trabalhando. Então, você cuidando dessa pessoa, Deus vai estar trabalhando, né? Então, é assim quando a pessoa entra na casa do Senhor, né? Você que já tem uma maturidade espiritual, você vai chamando a pessoa para vir para a casa do Senhor, participar dos cultos, participar das reuniões de jovem e tudo mais, tentar envolver aquele jovem, trazer, cuidar, trouxe, né? A pessoa precisa de apoio, precisa de ajuda, né? Seja jovens, seja aqueles que estão vindo para a casa do Senhor ou aqueles que já vieram, mas só que elas não estão vindo com frequência ou até vem, mas ainda o mundo está nela. Então aqui Paulo vem dizendo, né, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, né? Então falando com mansidão, com sabedoria, com prudência, né? O Espírito Santo vai estar ali trabalhando. E aqui vem dizendo que nós não devemos fazer pouco caso, né? Com a dor, né? Pela fraqueza da pessoa, né? Temos que dar atenção aos fracos, os doentes, porque as pessoas que estão no erro, elas estão doentes, né? E o Senhor veio para os doentes. E nós que temos essa missão, temos que ajudar os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam, né? E aqui vem dizendo assim, olha, aqueles que recebem o ensino da palavra, vêm e parte com os mestres de todas as coisas boas, né? Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. As pessoas sempre colherá daquilo que semear. É verdade, o Paulo está dizendo, né? Que ninguém zomba de Deus, né? Que a pessoa ela vai colher aquilo que ela está semeando, né? Então, nós, filhos de Deus, temos que estar sempre zelando e cuidando da nossa vida. Por quê? Porque a gente só sai da rota se a gente quiser. Porque nós temos o nosso raciocínio para usar, né? Sabemos que hoje temos que usar a palavra, temos que andar conforme ela declara, né? Para não desagradar o Senhor e não perder a nossa salvação, né? Então, a pessoa, ela sempre vai colher aquilo que ela está semeando. Se ela está semeando erro ou pecado, se ela está afastada do Senhor por alguma coisa que ela fez ou ela está presa, né? Ela vai colher, ou seja, o julgamento pertence a Deus. Então, não tem como esconder, né? Dos olhos de Deus não tem como escolher. Os frutos é inevitável, ela vai vir agora, seja ela boa ou má. Você semeou, né? Daqui a pouco vai vir os frutos. Por isso que nós temos livre-arbítrio, mas sabemos que temos que respeitar a palavra, respeitar o Senhor. E o que acontece, né? Quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem está plantando, sabendo da verdade, já vai saber o que vem por aí, a colheita, né? Então, a plantação, o colher do fruto vai chegar. Agora, quem já planta sabendo que é o mal, já sabe que vai esperar um fruto que não é bom. Agora, se eu semeio, se eu planto bem, se eu planto uma boa semente, eu tenho certeza que lá na frente eu vou colher um fruto bom. Eu vou ter umas colheitas boas. De Deus ninguém zomba. De Deus nada passa, né? As bênçãos do Senhor só vão alcançar filhos obedientes, filhos leais ao Senhor, né?
Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado separa Deus do homem. E Deus não quer que ninguém saia da rota certa. Deus não quer que os filhos de Deus se desviem. Deus quer que os filhos de Deus andem no caminho certo, pois Deus quer fazer cada um de nós a própria bênção. Amém? E aqui vem mencionando assim, olha, quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Ou seja, nós éramos do mundo, em outras palavras, apóstolo falando. Hoje, somos nova criatura. A vida que eu vivo hoje, não vivo mais para mim. Ou seja, por causa dessa cruz, meu interesse desse mundo foi crucificado. O apóstolo Paulo falando. Ou seja, o mundo não atraía mais Paulo. O mundo e as suas vontades, seus prazeres, não atraía mais a Paulo. O que atraía a Paulo era a presença de Deus e andar em espírito, era andar fazendo a vontade de Deus. Como ele menciona aqui, ó, mas se vocês estão sempre morrendo, não é isso aqui não. Aqui vem dizendo aqui, ó, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Então, pessoas sábias e prudentes, ela sabe o que é o caminho da vida e da morte. E se ela sabe, ela não vai se enveredar para o caminho da morte e da ruína. Ela não vai se enveredar pelo caminho da escuridão, porque se ela está na luz, ela tem que continuar na luz, andando no caminho certo, mas mudando de rota é a escolha dela. E lá na frente, o que acontece? Ela vai viver uma vida de dor e sofrimento. Ela vai colher uns frutos ruins. Então, quem vive apenas para satisfazer a vontade humana vai colher da natureza ruína. Agora, se você vive, para agradar o Espírito de Deus, você vai colher do Espírito a vida eterna. Se você vive para agradar o Senhor, você vai colher o Espírito, você vai colher do Espírito a vida eterna. Ou seja, você está zelando do templo de Deus, você está cuidando da sua coroa. Devemos guardar o que tem para que ninguém roube a nossa coroa. E ao todo tempo estarmos vigiando. Por quê? Porque se eu ando no Espírito, se eu estou unido ao Senhor, não estou unida à carne, estou unida ao Senhor, meu espírito estará forte. Eu amando a palavra, eu guardando a palavra de Deus, eu estou amando a Deus, e amando a Deus, a gente vai querer agradar a Deus, não vai querer agradar a carne. Ou seja, a carne não interessa para os filhos que vivem em temor, em santidade. O que interessa para os filhos de Deus é agradar a Deus. O que interessa para os filhos de Deus, é zelar da presença de Deus, é zelar da sua salvação. E aqui vem dizendo, mas quem, portanto, não nos cansemos de fazer o bem, O bem é estar na palavra de Deus, fazer o bem. Quem está praticando a justiça vai fazer o bem. Quem não está praticando a justiça vai fazer o mal, vai agir com injustiça. Quem não está praticando o bem vai agir como filho imprudente, como desobedientes. Vão agir plantando uma semente ruim. E então, o que acontece? Estará em ruína, ruína e morte. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o nosso Deus,
Ele dá oportunidade para cada um de fazer o que é certo. Deus tem prazer em filho obediente. Amém? E aqui vem dizendo assim, ó. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Quando nós estamos, não cansemos de fazer o bem, de praticar a justiça de Deus, não nos cansemos de fazer o bem, de suportar a fraqueza dos fracos. A Bíblia vem dizendo assim, ó. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. No momento certo, vamos colher o fruto da obediência, né? Vamos colher, né? Teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Nós não podemos parar de fazer o bem, de andar na lealdade, né? Pois quem está no Senhor vai procurar agir como o Senhor agiu, né? E a Bíblia diz que nele não há injustiça, porque o nosso Deus é justo, né? E aqui vem dizendo assim, por isso sempre que tivermos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente ao da família da fé, né? Então, nós que somos de Deus, devemos manifestar o caráter de Cristo, né? Quando deixamos de manifestar o caráter de Cristo, é quando nós estamos vivendo para satisfazer a natureza humana, né? Com isso, o preço é alto, né? O inimigo pode tocar na tua vida, ele tem a brecha, ele vai entrar, ele vai trazer dor e sofrimento, vai causar grandes danos, né? Então, se você está no caminho certo, se não há brecha na tua vida, glória a Deus, né? Essa palavra não é para mim. Amém, glória a Deus. Mas tem gente que precisa ouvir, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Se você tem a luz de Cristo, se você não tem brecha na tua vida, amém, glória a Deus. Orai pelos que estão deixando a brecha entrar, o inimigo entrar, né? Orai por esses, né? Deve a cada dia zelar, a cada dia cuidar do que tem. Devem a cada dia quem está plantando bem, né? Quem está vivendo para agradar o Espírito de Deus, continue mais ainda. Continue se esforçando para ser aprovado por Deus, porque dos altos céus Ele contempla os bons e os maus. Dos altos céus o Senhor está nos vendo. Quando ninguém nos vê, Ele nos vê em secreto. Então, em todo tempo somos avaliados pelo Senhor. É claro que somos avaliados em nosso coração, né? Então, o que está dentro vai manifestar por fora. Ou seja, a vida de Cristo que está em mim, ela vai ser manifesta no meu comportamento. Agora, se a vida de Cristo não estiver em mim, o que vai ser revelado por fora é trevas, né? Mas Paulo tinha todo cuidado, Paulo queria orientar os irmãos de Gálatas a agir dessa forma. Por quê? Ele prezava pelo crescimento espiritual, ele prezava pelo amor, o acolhimento, né? Ele sabe o quanto é importante cada um de nós não pensar só em si, né? Porque essa não era a atitude do Senhor, né? Ele veio resgatar e salvar o que havia perdido. Tem muita gente perdida até dentro da igreja, né? Aqueles que estão afastados, tem gente que está na igreja e frequenta todo dia, mas só que o mundo ainda está nela, as coisas do mundo estão nela, né? E nós que temos a vida de Cristo, estamos andando no Espírito, nós podemos ajudar. E até muitas vezes a sua ajuda para aqueles que não estão no Espírito, diz estar no Espírito, vai olhar com o olhar de julgadores, né? Porque a igreja é um hospital. A igreja
é para quem está doente, né? O Senhor pediu para construir o templo, né? E quem fez esse templo foi Salomão. Ele tinha a planta e passou para Salomão. E ele fez. E a oração de Salomão, ele consagrou a casa do Senhor e ele colocou para Deus: Senhor, consagra esse lugar. Cada pessoa que entrar aqui, que ela entre, ela seja sarada. O sujo vai entrar, que ele seja limpo. Toda pessoa que orar, né, pedindo a cura, que está sofrendo, os tristes saiam alegres. Que cada pessoa que entrar na casa do Senhor e clamar ao Senhor, elas venham ouvir o Senhor, né? Se elas estiverem em pecado, pedir perdão, o Senhor perdoa, cura elas, né? Ou seja, a oração também que eu fizer nesse lugar em prol do teu povo, né? Essa oração que eu fizer aqui, que o Senhor venha me ouvir, né? Então consagra esse lugar. Essa casa é casa de oração. Então, a casa de Deus foi feita para os doentes, né? Deus quer que nós venhamos agir com os doentes com misericórdia e compaixão, né? Muitas pessoas doentes da alma, físico, mental, espiritual, né? Então, você tem a condição de ajudar. Nós temos a condição de ajudar. Amém? Paulo queria que os cristãos viessem a acertar, viessem a agir como o Senhor Jesus agiria, né? Pois de graça eles estavam recebendo a palavra de Deus, estava sendo abençoado, iluminado, e de graça também eles tinham que passar o que eles receberam, né? Trazendo vida para aqueles que estão na escuridão, né? Fazendo a diferença nesse mundo, né? Então, é essa palavra que Deus colocou no meu coração. Colhemos aquilo que semeamos. Então, é importante nós semearmos, né? Venhamos semear coisas boas, né? Venhamos colher aquilo que estamos semeando. Se eu estou semeando bem, se eu estou semeando boas sementes, eu vou estar crendo que eu vou receber o bem. Eu vou receber coisas boas. Não tem como você semear ali, plantar uma semente boa e colher uma semente ruim. Não. Não serve para os filhos de Deus colher uma semente ruim que estão plantando para você colher. Não tem como a plantação de outra pessoa ser nossa, né? Ou seja, por um período às vezes pode até parecer que é sua, mas depois, né, é descoberto que aquela semente, aquela plantação ali não foi sua, né? O filho da promessa é da mãe certa, né? E o filho que não é da promessa, né, não vai ficar com o filho que já tem a mãe que é da promessa, né? Deus nos chamou, né, para dar fruto de justiça, para fazer o bem, para adorá-lo, exaltá-lo, glorificar o nome dele. Não serve plantação, uma colheita, né, que não seja do justo colher, né? A plantação da injustiça para os filhos de Deus não permanece. Então, você que está vivenciando, você quem está querendo plantar uma injustiça no seu nome, na sua história, não vai prevalecer. Sabe por quê? O nosso Deus sabe tudo que nós plantamos. Nosso Deus que nos vê em secreto sabe a nossa plantação. E é do céu que ele vem com a resposta e é as bênçãos do Senhor que alcançam os filhos de Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus tem compromisso com o filho
que anda em justiça, que anda em temor, que são obedientes a Ele, né? Deus, Ele não tem compromisso com os injustos. Pessoas que andam praticando a injustiça e a maldade. Então, pessoas que estão longe do Senhor, né? Não está agradando ao Senhor. Mas se essa pessoa que anda em injustiça, que está no erro, se voltar para o Senhor pode fazer de você uma grande bênção. Não é verdade? Então, aonde você estiver, invoca o Senhor, né? Porque Ele está com os ouvidos atentos para te salvar e te libertar. Em nome de Jesus. Amém? A graça de Deus nos proporciona vida, né? O pecado, as coisas erradas escravizam, né? Deus tem paz para o seu coração, Deus tem vida para a sua vida. Então, permita que Ele faça morada no seu coração, permita que Ele entre na sua vida para transformar o seu viver. E você viver livre dessa escravidão, dessa condenação, em nome de Jesus. Amém? Mel, não faz isso. Então, é esse o recado de Deus. É esse o recado de Deus. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bens. Se não desistirmos, né? Perseverando em oração, na palavra de Deus, né? Fazendo o bem, praticando a justiça de Deus, a gente vai colher os frutos de justiça, porque o nosso Deus é fiel e cumpre sempre o que promete. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas eu quero já te abençoar em nome de Jesus e falar com vocês. Quando eu não estou aqui, eu estou em comunidade aqui no meu canal. Vocês acessem lá, tem o versículo do dia ou tem a hora da leitura bíblica. Lá vocês vão ser abençoados com a palavra de Deus. Vocês podem curtir lá também. Quando eu não apareço todo dia aqui, vocês já sabem, né? Que podem ir lá, que eu estou colocando a mensagem lá. Para vocês que têm visualizado esse vídeo, que é versículo do dia, tem a hora e tem a mensagem da tarde, que é a rotina do dia a dia, né? Ali a palavrinha bem curtinha, mas é uma palavra aquecedora, né? Abençoadora. Você que está assistindo e não se inscreveu no canal, eu convido você a se inscrever no canal, deixar as suas curtidas no vídeo, pois é importantíssimo para o nosso canal, ou seja, para o YouTube, porque eles estão entendendo que vocês estão gostando desse conteúdo, que ele é relevante, né? E assim nossos vídeos não vão ficar travados. Eu agradeço por 700 inscritos já nesse canal, né? E juntos, unidos, interagindo nesse canal, unidos, estaremos fortes, né? Em prol do reino de Deus. Esse canal nasceu, né? Para glorificar o nome do Senhor. Então, faça parte, se inscrevendo em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.